Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é a base de muita, mas muita coisa no Brasil: a nossa estrutura de terras. Pode parecer um tema meio técnico à primeira vista, né? Mas a verdade é que ele mexe com a economia, com a sociedade, com a nossa própria história de um jeito bem profundo. É como se fosse um grande quebra-cabeça e a gente vai tentar montar ele junto. E para começar essa nossa conversa, vamos direto para uma pergunta que é, no mínimo, provocadora. Afinal, quem é o dono do Brasil? Claro que a resposta não é nada simples, mas é essa pergunta que vai guiar a gente por esse verdadeiro labirinto que é a distribuição de terras por aqui. E a primeira peça desse nosso quebra-cabeça é justamente entender a fundação de tudo. Sabe, a forma como a terra é dividida, e isso é o alicerce não só da economia do campo, mas também de muitos debates sociais que a gente vê até hoje. O nome técnico para isso, o termo-chave, é estrutura fundiária. Pensa nisso como se fosse o tabuleiro de um jogo. É a regra que define como a terra se divide, quem é o dono no papel e, principalmente, como ela é usada. E essa estrutura, ela dita quase tudo o que acontece no campo. E no Brasil, esse tabuleiro é marcado por dois extremos, assim, totalmente opostos. De um lado da moeda, a gente tem o latifúndio. Pensa em propriedades gigantescas, imensas, que muitas vezes nem são totalmente aproveitadas. E do outro lado, o minifúndio. São pedacinhos de terra, às vezes tão pequenos, mas tão pequenos, que mal dão para sustentar uma família. Esse contraste gritante, ele está no centro de toda essa discussão. Certo, já entendemos a estrutura, o tabuleiro. Agora, vamos olhar para as pessoas, para os jogadores. Vamos deixar um pouco de lado o conceito e focar na relação humana com a terra. Afinal, quem são as pessoas que vivem e trabalham nesse espaço? Porque a relação com a terra vai muito além de ser só o dono, né? Tem o proprietário, claro, que tem o título de posse, mas tem também o arrendatário que aluga a terra para produzir, tem o parceiro que trabalha em troca de uma parte da colheita e tem uma figura muito característica do Brasil, o posseiro. É aquela pessoa que ocupa uma terra, trabalha nela, mas não tem o documento formal. Cada um deles tem uma conexão e direitos bem diferentes sobre aquele chão. E com tanta gente e tanta forma diferente de se relacionar com a terra, como é que o Estado organiza isso? Bom, é aí que entra a lei, mais especificamente o Estatuto da Terra, que é a tentativa de colocar alguma ordem nessa realidade tão complexa. E olha só o que a lei diz. Ela cria algumas classificações. Propriedade rural é o termo geral. A propriedade familiar é aquela que a lei vê como ideal, sabe? Onde a família trabalha e tira seu sustento. E agora presta atenção. A própria lei define latifúndio e define como uma propriedade grande demais, ou que não é cultivada, ou que é mal aproveitada. Em contraponto, tem a empresa rural, que seria a propriedade produtiva explorada de um jeito eficiente. Então, o ponto crucial aqui é que a própria legislação reconhece que existe terra parada, terra improdutiva. E essa combinação de muita terra concentrada e de leis que até reconhecem o problema nos leva direto para um ponto de muita tensão, a luta por mudanças. Uma luta que é liderada por vários movimentos sociais do campo. É muito importante entender que esses movimentos não surgem do nada. Essa enorme concentração de terra na mão de poucas pessoas é historicamente o grande combustível das tensões sociais e da organização de grupos que querem mudar essa realidade. E o objetivo principal que esses movimentos defendem tem nome: reforma agrária. A ideia central, de forma bem resumida, é lutar por uma distribuição de terra mais equilibrada, com o argumento de que isso traria mais justiça social e também ajudaria a desenvolver a economia para muito mais gente. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Essa questão da terra no Brasil, ela é só um problema antigo, uma herança da nossa história com a qual a gente simplesmente convive? Ou será que ela é, na verdade, uma crise que continua acontecendo e que vai definir o nosso futuro? É uma pergunta que continua totalmente em aberto e que, sem dúvidas, vai moldar o Brasil de amanhã.